E aí pessoal, hoje vou estar analisando aqui o Core i3 1215U. Falando rapidamente sobre as especificações dele, ele é um Core i3 de 12ª geração, que no site da Intel está falando que o processo de fabricação dele é Intel 7, sendo que na verdade ele é feito em 10 nanômetros, porém é um 10 nanômetros bem refinado, mais ou menos equivalente aí aos 7 nanômetros. Além disso, ele tem uma combinação estranha de 6 núcleos e 8 threads. Sim, ele tem essa quantidade de threads porque desses 6 núcleos, 2 deles são núcleos de alta performance e os outros 4 são núcleos de alto rendimento. Quero dizer, núcleos mais eficientes. E esses núcleos mais eficientes, eles não fazem threads, apenas o núcleo de performance que tem 2 threads, formando assim 6 núcleos e 8 threads. Ele tem 10 MB de memória cache, um TDP de 15 watts, sendo que durante alguns segundos ou até milissegundos ele consegue atingir 55 watts de TDP. Ele suporta memória RAM tanto DDR4 quanto DDR5 e a placa de vídeo integrada dele é uma Intel UHD Graphics com 64 unidades de execução. Bem, a Intel aqui não chamou de Iris Xe, que eram as melhores placas de vídeo integrada que ela tinha para processadores na geração passada, mas, sendo mais específico, a placa de vídeo integrada desse processador é bem equivalente à placa de vídeo do Core i3 1115G4. E diferentemente do Core i3 1115G4, que pela própria nomenclatura terminado em G4 tinha um foco na placa de vídeo integrada, esse processador, o Core i3 1215U, que termina com U, o maior foco dele é na economia de energia e não necessariamente na placa de vídeo integrada. Porém, a placa de vídeo integrada de ambos os processadores possui basicamente a mesma performance. E com a performance dessa placa de vídeo dá para jogar mais ou menos que jogos. Olha, para 2023 essa placa de vídeo é bem de entrada. Você consegue rodar ali um GTA V com tudo no mínimo, às vezes alguma coisinha ali no médio. Consegue rodar um Rocket League, esses títulos mediano, sabe? Que não é um jogo muito leve, mas também não é um jogo muito pesado. Se você for tentar rodar, por exemplo, um Cyberpunk 2077 ou um Red Dead Redemption 2, o processador, a placa de vídeo integrada não vai conseguir. Agora que já deu para ter uma boa noção da placa de vídeo integrada do processador, eu vou falar aqui sobre o processador em si. Atualmente, dessa linha de 12ª geração para notebook, ele é basicamente o processador mais de entrada que está tendo disponível aqui no Brasil, levando em consideração que ele é de 12ª geração da Intel. E você consegue encontrar notebooks aí com esse processador na faixa de R$ 1.800. E por R$ 1.800 ter um processador com 6 núcleos é algo bem interessante. Em questão de processamento, eu acredito que ele seja mais longínquo do que em questão de placa de vídeo integrada. Essa questão de núcleos fracos e núcleos fortes, o Windows já está sabendo administrar bem isso. E sabendo administrar isso, o notebook provavelmente para usos bem fracos, usar um navegador, ele vai ter uma performance de bateria mais interessante do que outros modelos que não têm esse núcleo fraco. Porém, esse núcleo fraco, ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma desvantagem, porque a maioria dos programas existentes hoje em dia ainda não estão bem otimizados para esse tipo de aplicação. Tanto é que se a gente for ver no site CPUMonkey, testes no Cinebench R23, que já está otimizado para esse tipo de aplicação, a performance dele vai ser bem alta, mas se a gente ver testes no Cinebench R20 ou R15, você vai reparar que a performance dele vai ser estranha ali, o multicore dele, enquanto o single core vai ser bem forte, que vai ter testado o single core do núcleo forte, o multicore vai ficar ali bem fraco. E ter esse tipo de núcleos em notebook, por mais que você vai economizar bateria, em alguns jogos pode ser que ele performe pior do que até mesmo o Core i3 1115G4, que é o Core i3 da geração passada, de 11ª geração no caso. Eu estou citando muito esse Core i3 de 11ª geração, porque notebooks com ele tá tendo um preço bem proporcional a notebooks com Core i3 de 12ª geração. Olha, mas fica tranquilo, na maioria das aplicações, o Core i3 de 12ª geração vai ser mais potente, obviamente, com o Core i3 de 11ª. Ele vai consumir menos energia, portanto, comparando esses dois processadores, obviamente, compensa mais um Core i3 1215U. Agora, se você já for comparar com o Core i5 1135G7, a história já é outra. Por mais que o Core i5 tenha 4 núcleos e 8 threads, enquanto o Core i3 tem 6 núcleos e 8 threads, o Core i5 consegue se sair melhor em todas as aplicações praticamente. A placa de vídeo integrada do Core i5 é melhor e o processador é melhor. Do mesmo jeito que se você for comparar um Ryzen 5
5500U, que tem 6 núcleos e 12 threads, ele vai ser superior em tudo, basicamente. Só no single core que ele não é superior, mas no multicore ele é superior, na placa de vídeo integrada ele é superior. Eu gastei bastante tempo fazendo essa comparação com outros processadores aqui no vídeo, mas eu acho isso importante para você ter uma noção de rumo em que posição que esse processador está situado aí no mercado atualmente. Agora vamos falar um pouco de preço de notebook, pelo menos no momento desse vídeo. O notebook com o Core i3 12015U, como eu falei aí mais para trás no vídeo, você encontra ele aí os mais baratos por cerca de R$ 1.800. Porém, esse notebook de R$ 1.800, ele vai ter uma tela de 14 polegadas com resolução HD, 4 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Enquanto isso, se você gastar um pouco mais, cerca de R$ 2.400, você pode estar levando um Galaxy Book 2, que é um notebook um pouco mais bem construído, com uma tela maior de 15.6 polegadas, 8 GB de memória RAM e a tela também é Full HD. Só que se a gente vê os notebooks de R$ 2.400, nessa faixa de preço mais ou menos, por cerca de R$ 2.500 ou até menos, que aparece promoções, você pode estar levando aí um notebook com Ryzen 5 5500U, ou se não até mesmo um notebook com Core i5 11135G7. Os dois processadores que eu acabei de citar são meio que equivalentes. Então qualquer uma dessas duas opções já são notebooks com processador e placa de vídeo integrada melhor do que notebooks com Core i3 12015U. Você pagar R$100 a mais para levar tanta performance assim compensa bastante. Portanto, notebooks com esse Core i3 na faixa aí de R$ 2.400 não está compensando. Agora, se você já está olhando aquele notebook de R$ 1.800, talvez já seja interessante você pegar ele, porque ele vem com o Core i3 2015U, sendo que outros notebooks de R$ 1.800 você encontra ali um Core i3 1115G4, que é um pouco inferior ao Core i3 1215U. Lembrando que se você comprar um notebook de R$ 1.800, é interessante que você coloque mais 4 GB de memória RAM nele para você ativar o Dual Channel e sua performance da placa de vídeo integrada melhorar bastante. Nesses notebooks que vem com placa de vídeo integrada ao processador, é muito importante que você tenha memória RAM Dual Channel. Só para deixar claro, como eu tinha falado mais para trás aí no vídeo, o processador suporta tanto memória RAM DDR5 quanto DDR4, porém na maioria dos notebooks que eu encontrei à venda no momento desse vídeo, vem com memória RAM DDR4. Isso aí de certa forma é uma desvantagem, porque o notebook em si vai performar um pouquinho pior do que se ele tivesse DDR5. Mas enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui, espero que tenha ficado bem claro se o processador compensa ou não. Só dando uma revisão bem rápida, se você está pensando em comprar notebook até R$ 2.500 mais ou menos, o processador não compensa. Se você está querendo comprar notebook ali de até R$ 1.800, já vale a pena se dar uma analisada. Porém, eu acho interessante que você invista ali uns R$600 a mais e leve um notebook com o Ryzen 5 ou com o Core i5 de 11ª geração, porque dessa forma você vai gastar ali R$600 e vai ter um notebook com uma longevidade bem maior. Mas enfim, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.